Fala pessoal, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai estar dando início à discussão do capítulo 3 do livro texto e, particularmente, esse é um assunto bem interessante. E nessa aula a gente vai estudar especificamente as medidas de tendência central, seja média aritmética, mediana, moda e média ponderada. Primeiramente, do que se trata a média? Vamos imaginar que a gente tem a quantidade de filhos de 8 pessoas diferentes conforme abaixo. Ou seja, nós temos uma pessoa que tem 2 filhos, 3 filhos, 1, 0, 3, 4, 3 e 2. Portanto, a média dessa nossa variável é dada pela soma de todas as realizações dessa variável dividido pelo número de realizações presentes para essa nossa variável. Portanto, somando todos esses valores e dividindo por 8, nós temos uma cifra que se iguala a 2,25. Ou seja, 2,25 é a média dessa variável. Portanto, uma pessoa na nossa amostra tem, em média, 2,25 filhos. E a moda? O que seria a moda? Se trata do evento que mais aparece dentre as nossas observações. Percebam que o número 3 é o que aparece mais vezes. Ele aparece 3 vezes. Ou seja, tem 3 pessoas aqui que têm 3 filhos. E notem que o número 3 é o que mais aparece dentre essas 8 realizações. Portanto, a moda dessa nossa variável é igual a 3. E vamos aproveitar o exemplo dado para construir uma tabela de frequências, de modo que na primeira coluna nós tenhamos as realizações da nossa variável, e na segunda coluna, da mesma forma, nós temos as frequências absolutas de todas as realizações dessa nossa variável. Lembrando que a nossa variável é o número de filhos que uma pessoa tem. E a novidade agora é essa nossa terceira coluna, que ela vai ser a multiplicação da frequência absoluta pela respectiva realização da nossa variável. E lembrando que na última linha nós temos o somatório de tudo que está acima. Então, uma nova forma de nós calcularmos a média é dada pelo somatório da frequência absoluta pela realização da nossa variável aleatória, isso no numerador, dividido pelo número de observações que nós temos na nossa amostra. E notem aqui que nós chegamos no mesmo resultado apresentado no slide anterior, que vai ser 18 dividido por 8 igual a 2,25. Portanto, a partir de uma tabela de frequência, nós conseguimos organizar os dados de modo a obter novamente a nossa média aritmética. Vamos agora tomar um exemplo diferente. Seja essa tabela abaixo dada pelo número de faltas dos alunos pela respectiva frequência absoluta. É pedido para que sejam calculadas a média e a moda. E a gente lê essa tabela de frequências da mesma forma feita anteriormente. Seja, na primeira coluna nós temos as realizações da nossa variável número de faltas dos alunos, ou seja, teve aluno que faltou 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 e 6 vezes. Quantos alunos faltaram 2 vezes? Apenas 2. Quantos alunos, por sua vez, faltaram 5 vezes? Apenas 3. Lembrando, segunda coluna é a nossa frequência absoluta. E nós temos aqui, nesse exemplo, 17 alunos nessa turma. E, conforme apresentado no slide anterior, nós temos a nova coluna dada pela coluna 3, que ela é dada pela multiplicação da frequência absoluta pela respectiva realização da nossa variável. Seja 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, assim sucessivamente. E na última linha nós temos o somatório, 17 alunos e frequência absoluta vezes a nossa variável igual a 67.
E lembrando, conforme apresentado na última aula, nós temos também a nossa frequência relativa, que é construída de forma bem simples. E nesse caso, esse número 0,1176, ele vem da divisão de 2 por 17, 0,2352 é igual a 4 dividido por 17, assim sucessivamente. E notem aqui que 35% dos alunos, por exemplo, faltaram 4 vezes. Ou seja, a maior quantidade de alunos reside aqui nessa classe, que é a classe representada pelo número de faltas igual a 4. E notem aqui que qual vai ser a moda da nossa variável número de faltas dos alunos. Nós acabamos de encontrá-la. Vai ser igual a 4 pelo fato de ser a maior frequência relativa. Aqui, conforme dito aqui abaixo, que a moda é igual a 4, que é o número de faltas que mais se repete. E a média, conforme mostrado no slide anterior, vai ser igual a 67 dividido por 17, igual aproximadamente a 3,94. E essa vai ser a nossa média e 4 é a nossa moda. Ainda na mesma discussão de medidas de tendência central, a gente vai estudar agora a mediana para dados não agrupados. E a mediana, ela se trata da realização que ocupa a posição central da série de observações quando elas estão ordenadas em ordem crescente. Vamos esmiuçar essa definição de mediana. Vamos tomar o mesmo exemplo do número de filhos de 8 pessoas. Lembrando que nós temos aqui 8 realizações para essa nossa variável número de filhos. E para a gente calcular a mediana, a gente vai seguir a seguinte receita, o seguinte passo a passo. Primeiramente, a gente vai colocar os dados em ordem crescente. Depois, a gente vai achar a posição da mediana aplicando essa fórmula, na qual P vai ser a posição da nossa mediana e N vai ser o número de observações da nossa variável, que no caso aqui vai ser igual a 8. E depois a gente vai fazer essa conta caso seja necessário. Portanto, nesse primeiro passo, nós ordenamos a nossa variável em ordem crescente. Posteriormente, nós calculamos a posição da nossa mediana, que no caso foi igual a 8 mais 1 sobre 2, 4,5. Mais posição 4,5, o que a gente deve fazer nesse caso? A gente vai pegar o número anterior e o número posterior a x subscrito 4,5. Lembrando, número 0 vai ser o nosso x1, número 1 vai ser o nosso x2, 2 vai ser o nosso x3, 2 novamente vai ser o nosso x4 e 3 vai ser o nosso x5. Ou seja, a nossa mediana, conforme esse passo a passo que nós apresentamos, ela está entre o número 2 e entre o número 3, conforme apresentado aqui. x4 é igual a 2 e x5 igual a 3. Nesse caso, a gente vai ter que calcular a mediana, pois nós não temos um número específico para a mesma dentro das nossas observações para essa nossa variável. Nesse caso, basta a gente calcular a média entre x4 e entre x5. Nesse caso, a nossa mediana vai ser x4 mais x5 sobre 2, que vai ser igual a 2,5. E para finalizar essa discussão, do que se trata a mediana? A mediana é um ponto dentro das nossas observações que à esquerda dela estarão 50% das observações e à direita dela estarão 50% também das observações. E para esse nosso caso, da nossa variável
número de filhos que uma pessoa tem, notem que à esquerda de 2,5 nós temos 50% das observações e à direita de 2,5 nós também temos 50% das observações. Ou seja, 50% dos valores são inferiores a 2,5 e 50% dos valores são superiores a 2,5. Vamos agora tomar um exemplo ligeiramente diferente. Vamos imaginar que nós temos uma variável e nós temos aqui as realizações dessa nossa variável. E notem que nesse caso agora, o nosso n vai ser igual a 9, ou seja, nós temos 9 observações para essa nossa variável. Vamos calcular a mediana para essa nossa variável. Novamente, nós temos que ordenar em ordem crescente as observações dessa nossa variável. Posteriormente, nós iremos calcular a posição que vai ocupar a nossa mediana por essa regra, seja 9 mais 1 sobre 2 igual a 5. E notem agora que nós temos um valor para x5, e ele vai ser igual a 3. Ou seja, 3, essa realização dessa nossa variável, ela vai ocupar uma posição de modo que à esquerda dela estarão 50% das observações e à direita dela também estarão 50% das nossas observações. E, portanto, quando o número de elementos for ímpar, a gente não vai precisar efetuar nenhuma conta adicional para calcular a nossa mediana. E, novamente, o número x5 igual a 3 separa a amostra de dados em duas partes iguais de observações. Então, percebam que nós temos dois casos para calcular a nossa mediana. Um caso para o qual nós temos um número par de elementos e outro caso para o qual nós temos um número ímpar de elementos. Vamos imaginar nesse caso agora que nós temos uma variável que ela representa o número de livros comprados. E para esse caso nós temos 20 elementos, representada pela essa segunda coluna, que representa a nossa frequência absoluta. E nessa terceira coluna, agora nós temos a nossa frequência acumulada. E notem aqui que os dados já estão ordenados. Então nós temos que achar novamente a posição que a nossa mediana ocupa nesses dados. E pela fórmula, notem que nós temos a posição 10,5. E quem vai ser x10 e x11? A gente vai ter que achar na tabela de frequências, ou a gente pode achar ordenando os dados na mão. E notem aqui que facilmente nós conseguimos, uma vez que nós ordenamos esses 20 elementos, de forma que facilmente a gente acha o x10 e o x11. Portanto, a nossa mediana vai ser a média de x10 e x11. Portanto, x10, lembrando que era igual a 2, e x11, lembrando também que era igual a 2, dividido por 2 é igual a 2. Portanto, a nossa mediana para esse exemplo vai ser igual a 2. Portanto, à esquerda desse elemento 2 estão 50% das observações e à direita desse elemento estão 50% das observações. Por fim, nesse último exemplo, vamos calcular a mediana para um caso que nós temos um número ímpar de elementos. E pelo fato de nós estarmos já trabalhando com a tabela de frequências, percebam que para essa nossa variável agora, que é igual ao número de acertos, por exemplo, em uma prova, os dados já estão ordenados. Então a gente já pode passar para o segundo passo, que é calcular a posição da nossa mediana. E aplicando a fórmula apresentada anteriormente, a posição que a nossa mediana ocupa é a posição sétima. Portanto, basta identificar qual vai ser
o elemento da nossa variável que ocupa a sétima posição. Notem aqui que a gente não precisa calcular a nossa mediana pelo fato de nós estarmos trabalhando com um número ímpar de elementos. E notem aqui que a nossa variável ordenada de forma crescente, facilmente nós vemos que x igual a 3 é a nossa mediana. Portanto, à esquerda de 3, nós temos 50% das observações, e à direita desse elemento nós temos também 50% das observações. Portanto, a mediana tem uma posição central e ela divide a amostra em duas partes exatamente iguais. Bem, agora a gente vai analisar algumas propriedades básicas da média. Primeiramente, a média aritmética ela vai ser influenciada pelas alterações sofridas pelos valores da série. Tomem inicialmente um valor C que pertence ao conjunto dos números reais. Então, a nossa média aritmética vai ficar aumentada na mesma quantidade que for adicionada a todos os valores da série, e ela também vai ficar diminuída da quantidade que for subtraída de todos os valores da série. Ou seja, nós temos inicialmente uma média dada por mi subscrito x, essa letra grega se chama mi, e o que foi dito aqui é que a nossa média aritmética ela vai ficar somada por esse valor c, se esse valor c tiver sido somado a todos os valores da nossa variável. E de outro lado, a nossa média mi x vai ficar subtraída por esse valor c se nós tivermos subtraído todos os valores da série por essa cifra também c. E a média também vai sofrer alterações acerca da multiplicação e divisão. Então, a nossa média ela vai ficar multiplicada pela quantidade que for multiplicada a todos os valores da série, e também vai ficar dividida pela quantidade pela a qual foram divididos todos os valores da série. Ou seja, inicialmente nós temos a nossa média mi subscrito x, e se o valor c for multiplicado por todos os valores da nossa variável, a sua média também vai ficar multiplicada por esse valor c. E a mesma coisa acontece para a divisão. E então, a nossa média aritmética depende de todos os valores da série, pois todos eles entram no cômputo do seu cálculo, sendo por isso um valor representativo da nossa série. E a média aritmética é geralmente influenciada pelos valores extremos da série. Portanto, a nossa média aritmética ela é uma medida não resistente. Ou seja, à medida que nós adicionemos valores extremos na nossa série de variáveis, a nossa média vai ficar muito corrompida por esses valores extremos, que é algo que não vai acontecer com a nossa mediana. Agora, acerca das propriedades da mediana, aqui é mais saliente é que ela é uma medida resistente para a adição de valores discrepantes na série de dados. Ou seja, imaginem esse exemplo para o qual cada uma das alturas dessas colunas representa o valor de uma série de dados. Ou seja, essa coluna menor representa um valor mais baixo e essa coluna mais alta representa um valor maior. Então, a nossa mediana apenas divide esses valores ao meio. 50% dos valores estão à esquerda dela e 50% dos valores estão à direita dela. Imagine agora que fosse adicionado um valor bastante discrepante para essa série de dados, de modo que do lado direito dessa coluna nós tivéssemos agora uma coluna bastante alta, ou seja, foi adicionado um valor muito grande para essa série de dados. Então, imaginem o que ocorreria com essa mediana.
ela apenas caminharia um pouco para a direita, de modo a apenas dividir a série de dados ao meio. E da mesma forma, 50% ficaria à esquerda e 50% ficaria à direita. Portanto, a mediana ela é uma medida resistente para valores discrepantes na série. Agora imaginem o que aconteceria se ao invés da mediana nós tivéssemos aqui a média e fosse adicionado um valor bastante grande para essa série de dados. É óbvio que a média, pela sua natureza, seria bastante influenciada pela adição desse valor discrepante na série de dados. Ou seja, a mediana é uma medida resistente, enquanto a média não é uma medida resistente para valores discrepantes na série. Vamos fazer 2 exercícios para praticar o que a gente viu até agora. Suponham que a média dos salários dos homens e das mulheres sejam respectivamente de 600 e de 500 em uma determinada empresa, enquanto uma média total dos salários, tanto homens e mulheres juntos, seja de 530. Imaginem que para cada homem foi adicionado R$20 ao salário final e para cada mulher ocorreu um reajuste de 10% no salário. E a quantidade de funcionários nessa empresa é igual a 100 e é perguntado qual vai ser a nova média de homens e mulheres depois desses reajustes. Depois de ser adicionado R$20 para o salário de cada homem e depois do reajuste de 10% dos salários de todas as mulheres. Então, como que a gente faz uma questão dessa? Inicialmente, a gente tem que organizar o que a questão dá. Por exemplo, percebam que a gente vai ter aqui um sistema de 3 equações. Primeiramente, a média dos salários dos homens, e é muito usual a utilização de uma variável com uma barra sobre essa variável, e geralmente essa notação indica a média aritmética. Portanto, a média dos salários dos homens é igual a 600, ou seja, somatório dos salários de todos os homens de izinho até NH homens, e NH aqui ele indica a quantidade de homens nessa empresa. Portanto, esse somatório dividido pela quantidade de homens igual a 600, de modo que o somatório dos salários de todos os homens vai ser igual a 600 vezes NH. A gente apenas passou o NH multiplicando 600 para o lado direito dessa igualdade. Da mesma forma, para as mulheres, somatório dos salários de todas as mulheres é igual a 500 vezes NM. E NM, da mesma forma, está indicando a quantidade de mulheres nessa empresa. E, por fim, a terceira informação que nós temos do enunciado é que a média dos salários totais, homens e mulheres juntos, é igual a 530. Portanto, somatório do salário de todos os homens mais somatório do salário de todas as mulheres sobre o número de homens mais o número de mulheres é igual a 530. E observem que nós temos as informações para essa terceira informação. O denominador é igual a 100, tá legal? Claramente é igual a 100, porque nós temos 100 funcionários nessa empresa. Nós também sabemos quem vai ser esse primeiro somatório e quem vai ser esse segundo somatório, que no caso 600 NH e 500 NM. Então, nós temos essa igualdade substituindo esses valores e igualando a 530, que é a média total, nós chegamos nessa igualdade de modo que 7NH é igual a 3NM. E vamos chamar essa condição da condição 1. Então, isso daqui a gente já guarda para resolver
para outra equação. E também foi dito que nós temos 100 indivíduos nessa empresa. Portanto, NH mais NM é igual a 100. Então, percebam que nós temos a condição 1 e a condição 2. Então, substituindo a condição 1, nessa condição 2, nós chegamos ao resultado de que NH é igual a 30, e isso implica, substituindo NH igual a 30 na equação 2, que NM vai ser igual a 70. E essa condição e essa outra condição a gente chama de condição 3. Por exemplo, então, vamos proceder para o que foi realizado posteriormente nessa empresa. Notem que foi adicionado R$20 ao salário de cada homem e o salário de cada mulher teve um reajuste de 10%. Então, se para cada homem foi adicionado R$20, o que aconteceu com a média final? Aqui agora nós estamos utilizando aquela propriedade da média que, se foi somado o mesmo valor para todas as realizações de uma variável, a média final dessa variável fica somado por essa mesma cifra que foi somado para todos os valores da série. Então, se a média antes era 600 e foi somado 20 para cada uma das realizações dessa variável salário, a média final fica somado por esse valor que foi somado. Então, média final vai ser igual a 620. Então, nós estamos chamando de x barra H2, que no caso vai ser a nossa nova média. Portanto, o somatório de todos os salários foi igual a 600 NH mais 20 NH. E de outro lado, se para cada mulher houve um reajuste de 10% no salário, então fica fácil ver, utilizando aquela outra propriedade da média, se cada uma das realizações dessa variável for multiplicado pelo mesmo valor, a média final também fica multiplicada por esse mesmo valor. Então, se houve um reajuste de 10%, a média final fica reajustada também por 10%. E se lembrem de que a média do salário das mulheres era de 500. Se houve um reajuste de 10%, a média final fica reajustada também em 10%. Portanto, o novo somatório dos salários das mulheres é igual a 500 NM mais 50 NM. E essa condição vem da condição da nossa nova média. Portanto, a nova média vai ser dada por 600 NH mais 500 NM. E percebam a diferença que está agora no numerador. É somado 20 NH e 50 NM. E a soma dessas duas cifras é justamente o reajuste de 10% no salário das mulheres e o reajuste de R$20 ao salário de cada um dos homens. Isso tudo, obviamente, sobre a quantidade de homens e mulheres. Portanto, procedendo com essa conta, a gente chega no final que a nossa nova média vai ser de 571. Vamos fazer agora a segunda questão. A média aritmética dos salários dos 100 empregados de uma empresa é de 1.500. Notem aqui que nós já temos a primeira informação dessa questão. Vamos lá. Na hipótese de serem demitidos 20 empregados que ganham R$ 2.500 e ser concedido posteriormente um aumento de 10% em todos os salários dos funcionários remanescentes, qual vai ser a nossa nova média aritmética? Então, nós gravamos a primeira informação de que a média é de 1.500 para 100 funcionários e foram demitidos
20 funcionários que ganham R$ 2.500. Então, primeiramente, a gente tem a nossa nova média. A gente vai ter que calcular a nova média após a demissão desses 20 funcionários que ganham R$ 2.500. Calculando essa nossa nova média, a gente vai depois calcular a média final após o acréscimo de 10% nos salários dos indivíduos remanescentes nessa empresa. Simples, mais simples que a questão anterior. Então, inicialmente nós temos a nossa média aritmética, sem nenhuma alteração, somatório dos salários dividido pela quantidade de indivíduos que trabalham nessa empresa, igual a 1.500. Se passarmos 100 para o lado direito da igualdade, de modo a multiplicar 1.500, nós temos que o somatório de todos os salários é igual a R$ 150 mil. Então, ocorreu a demissão de 20 funcionários que ganhavam R$ 2.500. Então, após a demissão de 20 funcionários, o que ocorreu com o somatório de todos os salários inicialmente, que eram iguais a R$ 150 mil? Vamos lá. Ocorreu a diminuição de R$ 2.500 multiplicado por 20 funcionários. Então, após a demissão de 20 funcionários, o somatório de todos os salários passou a ser de apenas R$ 100 mil. E depois disso, foi concedido um aumento de 10% para todos os salários de todos os empregados remanescentes nessa empresa. Então, o somatório de todos os salários teve um reajuste de 10%, de modo que saiu de 100 mil para R$ 110 mil. Então, qual vai ser a nossa nova média? Lembrando que nós temos agora apenas 80 funcionários. Portanto, a nova média dos salários dos indivíduos que trabalham nessa empresa vai ser de R$ 110 mil dividido por 80, que é igual a R$ 1.375, que é ligeiramente menor do que a média aritmética anterior. Finalmente, nesse último tópico da aula, a gente vai estudar uma variação da média aritmética, conhecida por média aritmética ponderada. E ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu respectivo peso. E depois encontra-se a soma desses valores, que vai ser dividida pela soma de todos os pesos de cada um dos valores dessa amostra, de modo que MP significa a média aritmética ponderada. Todos os P's nessa fórmula são os pesos que são relacionados para cada um dos valores dos dados da nossa amostra. Por exemplo, vamos supor que na disciplina de Estatística 1, um aluno obteve as notas abaixo que estão na terceira coluna dessa tabela. Na prova 1 ele tirou 7, prova 2, 8, 6 e 9. Mas o professor ele acabou ponderando as notas, estabelecendo pesos diferentes conforme a segunda coluna dessa tabela. E pergunta-se qual vai ser a média final desse aluno. Notem aqui que a prova 1 teve peso 1, a prova 2 peso 2, prova 3 peso 3 e finalmente a prova 4 teve o maior peso, teve peso 4. Então, aplicando a nossa fórmula, a nota final desse aluno foi de 7 vezes 1, ou seja, a nota multiplicada pelo seu peso, mais 8 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 9 vezes 4, dividido pela soma de todos os pesos. Então, a nota final desse aluno foi de 7,7, aplicando o conhecimento da nossa média aritmética ponderada. Um outro exemplo seria as notas da mesma forma com seus respectivos pesos. E nós temos agora, por exemplo, um boletim de um aluno e as respectivas notas para cada uma das disciplinas,
Só que as disciplinas agora que têm pesos diferentes. Então, qual foi a média final que esse aluno obteve no curso? Se a gente utilizar a média ponderada por esses pesos, aplicando a mesma fórmula anterior, a gente vê que a média aritmética ponderada foi de 8,7. E a gente procede da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior para o aluno de Estatística 1. Finalmente, pessoal, a gente finalizou todo o assunto da aula de hoje, tratando sobre as nossas medidas de tendência central, especificamente média, moda e mediana, e na próxima aula a gente vai tratar sobre medidas de dispersão. Com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Bons estudos e até a próxima.